Saúdo a todos, na graça e a paz do Senhor. Vamos comigo para o texto da primeira carta que Paulo escreve, ou escreveu à igreja que estava em Corinto, capítulo de número 9. Vamos ler alguns versículos deste texto sagrado. Nós sempre nos reunimos aqui nesta casa para aprendermos um pouco mais da palavra de Deus, visto que nós somos o povo da escola da fé, né? Jesus nos fez seus discípulos. Discípulos é aquele que aprende, o aprendiz, e dessa escola a gente nunca vai colar grau, né? Vamos aprendendo sempre. Penso até que, mesmo na eternidade, visto que ser salvo, estar em Cristo, é crescer permanentemente no conhecimento daquele que nos chamou para si, mesmo nos céus, nós vamos deslumbrar cada vez mais daquilo que é o ser de Deus, sem nunca, evidentemente, chegarmos à exaustão, porque Ele é inexaurível no seu ser, né? Ele é infinito, infinito. Sua palavra é fonte profunda. E a gente tem sempre essa oportunidade de vir aqui. Penso que no céu nós vamos continuar estudando sobre Ele, dEle, aprendendo dEle, conhecendo a Ele. O salmista diz que a tua palavra para sempre permanece no céu. Pense que o céu não será tão legal sem livros, né? Mas a palavra de Deus vai estar lá, e nós permanentemente aprendendo dele. Mas nesta noite eu quero compartilhar com os irmãos uma breve reflexão, nesse capítulo 9 da primeira carta de Paulo à igreja em Corinto, a partir do versículo 24, onde lemos as seguintes palavras: não sabeis que entre todos os que correm no estádio, na verdade, somente um recebe o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. E todo atleta exerce domínio próprio e autocontrole em todas as coisas. Os atletas o fazem para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, pela incorruptível coroa de glória. Portanto, corro não como quem não sabe aonde quer chegar, ou alguém que não tem alvo. Também luto, não como alguém que esteja desferindo golpes no ar. Pelo contrário, aplico socos e esmurro meu corpo, e o torno meu escravo, para que depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não seja reprovado. Estou usando a versão Almeida século 21 esta noite, mas para uma breve reflexão sobre a seguinte ideia: alcançando o fim da carreira cristã. Nenhum de nós começamos a jornada da fé para interrompermos de repente, para desistirmos em alguma milha da estrada. Nós começamos a carreira cristã um dia. Alguns aqui já têm anos e uma longa distância percorrida. Outros, quem sabe, começaram mais recentemente. Mas não importa. O fato é que, como servo de Deus, nós começamos a carreira cristã para chegarmos ao fim, em nome de Jesus. E ninguém se entende a contento a natureza desta vida, dessa caminhada,
dessa jornada, reclama do trajeto percorrido, se tem certeza que o caminho onde se anda nos conduz ao lar. Ninguém reclama do percurso transcorrido, se a gente tem convicção que a estrada percorrida nos conduz ao lar. As Escrituras é muito clara quanto a isso. Ao longo da Bíblia Sagrada, Deus vem elucidando, Deus vem esclarecendo, Deus vem conduzindo o seu povo, no sentido de perceber que Ele nos chamou uma caminhada com Ele, e nós somos o povo do caminho. Aliás, a igreja primitiva, antes de ser chamada de cristãos, fato que aconteceu pela primeira vez lá em Antioquia da Síria, Atos capítulo 11, versículo 26, eles eram chamados de o povo do caminho. Foi Jesus quem disse, né? Eu sou o caminho. E enquanto a gente caminha com Ele, é que a gente vai aprendendo, né? Vencendo uma milha de cada vez, mas sempre com o objetivo de chegarmos ao fim da carreira cristã. Pelo fato de que, dentre outras razões, não terá valido a pena. Temos andado com Cristo um bom tempo, percorrido algumas milhas da estrada da fé, e por alguma razão nos estagnarmos, nos acidentarmos, estacionarmos à beira do caminho. Não valerá a pena. Pedro, na sua primeira carta, capítulo 1, versículo 9, disse o seguinte: alcançando o fim da vossa fé, a salvação da alma. É para isso que estamos em Cristo, né? Para alcançar o fim. Ali tem a ideia de fim, é teleios, que tem tanta ideia de linha de chegada, mas como a ideia de finalidade. A gente abraçou a fé com o fim, o objetivo, a finalidade de chegarmos lá. Porque a promessa de Deus não é para quem caminha 30 anos, ainda que vitoriosamente. Não é para quem mantém um certo patamar de vida espiritual durante algum tempo. Mas a promessa de Deus é para aqueles que perseverar firme até o fim. Esse será salvo. E aí esse texto aqui está comparando a carreira cristã à maratona, que Paulo certamente percebeu em algum momento, lá naquele trecho, naquele espaço geográfico na velha Corinto, chamado Istmo, um braço que ficava entre os dois mares, e lá os atletas corriam, né? Diz aqui que aqueles que corriam no estádio, curioso que Paulo usa muito dessa ideia da determinação do atleta para comparar, para emular em cada um dos seus leitores essa vontade de vencer, de chegar ao fim. Todos na verdade corriam lá no estádio, mas um só levava o prêmio. E nós precisamos de entender, meus amados, que aqueles que começaram a carreira cristã e desejam efetivamente terminá-la, precisa entender algumas verdades constantes nesse texto aqui. E eu vou compartilhar rapidamente algumas verdades que eu tiro desse texto. Primeira delas: ninguém chegará efetivamente ao fim da carreira cristã para alcançar a efetiva vitória e a coroa da vida e a coroa incorruptível, coroa de glória, se não estabelecer ou definir primeiramente o alvo, o destino. Paulo falou aqui também: eu luto, comparando lá com o atleta, também corro, não como se eu estivesse correndo como louco. Quem está correndo deve saber por que está correndo e para onde está correndo.
A menos que já bilolou das ideias e perdeu alguns parafusos e tem que meter uma camisa de força no elemento, que está louco. Não é? O autor aos Hebreus chega a dizer que essa carreira se corre com paciência. Como é que corre pacientemente? Estou mudando o adjetivo para um advérbio, pacientemente. Porque na nossa vida comum, quem corre como corre desesperado. Porque quem está andando pacientemente, anda passo a passo. Curioso que na vida cristã, não alcança necessariamente a vitória aqueles que vão mais rápidos, mas aqueles que efetivamente, por ter definido o alvo, o destino, chegam lá. Não importa como você chega, o estado que o atleta chega ao fim cruza a linha de chegada, o importante é que ele chegue, né? Isaías, lá no capítulo 40, terminando aquele capítulo, chegou a dizer: olha, porque aqueles que esperam no Senhor, aliás, ele vai dizer antes, os jovens se cansam e se fatigam, mas aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Tem uma versão Almeida atualizada, coloca o verbo renovar no presente, renovam permanentemente as suas forças, e aí começa voando como águia, subirão como águia, a água voa alto, né? Aquela velocidade, como águia, mas depois já não está voando, está correndo, correrão e não se cansarão. Depois não está nem correndo, está andando, né? Caminharão e não se fadigarão. Mas o importante é chegar ao fim da carreira. E o Senhor vai renovando nossas forças dia a dia. Mas para isso a gente tem que ter os olhos fitos no alvo, definir o destino. Alguém escreveu muito sabiamente dizendo que aquele que não sabe para que porto se dirige, nem o vento lhe é favorável. Porque depois que você definir o destino, de repente até o vento te ajuda a chegar lá. Mas se você não sabe para onde está indo, é barata tonta, Maria que vai com as outras. A bênção final de Deus para a sua vida, a nossa vida, depende da capacidade de definirmos o destino. Alguém disse também que aqueles que não sabem para onde estão indo, qualquer caminho serve. E para nós não é qualquer caminho que serve. Nós não temos um caminho, e não estamos simplesmente a caminho, nós temos o caminho e estamos no caminho. E o profeta falou lá no Antigo Testamento: este é o caminho, não vos desviai dele, nem para a direita, nem para a esquerda, sigam-no, é no caminho, não é mesmo? E aí eu fico olhando Paulo aqui, ele está dizendo: eu corro, mas não estou correndo sem saber por que correr. Eu não sei meta. Lá na sua carta aos Filipenses, capítulo 3, ele vai ser mais claro e enfático, dizendo assim: gente, escrevendo para aquela sua igreja amiga, uma igreja amável, que ele fundou, a primeira igreja do continente europeu, e ele levou uma coça lá, por causa de ter expulsado o demônio de uma moça. A gente sabe, está lá em Atos 16. Mas aquela é uma igreja amiga. É a única carta que ele escreve, se não a única, que ele não tem nenhuma repreensão para a igreja, porque ele está agradecendo uma oferta que o irmão Epafrodito, membro daquela igreja, colocou lá num bocó, lá num bornal, lá numa sacola, e levou para ele lá em Roma, quando ele estava preso. E aí ele escreve essa carta para o irmão Epafrodito: você está voltando para Filipos, leva essa carta de agradecimento lá para os meus irmãos, amáveis irmãos lá de Filipos. Aí ele fala: irmãos, quanto a mim, não julgo que tenha alcançado a perfeição. Ora, não era um Enoque qualquer, era Paulo apóstolo. Quanto a mim, não julgo que tenha alcançado a perfeição,
Mas uma coisa eu faço, eu deixei o passado no passado. Do passado eu só trouxe as lições, e eu estou prosseguindo para onde? Para o alvo, porque só prossegue quem tem alvo. Quem não tem fica perdido no meio da estrada da vida. Eu prossigo para o alvo, para alcançar o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus nosso Senhor. Amém? Segunda verdade que esse texto nos ensina esta noite: além de definir e estabelecer o alvo, o fim, a finalidade, o objetivo final, aonde se deseja chegar, é preciso conscientemente estabelecer uma autodisciplina de treinamento para especializar nas habilidades que você já tem, que Deus está te dando. O dom é Deus quem dá, mas quem burila e prepara ele sou eu e você, é você e eu. Aí ele está usando a ideia do atleta, dizendo: aqueles que querem chegar lá como atleta e receber uma coroa de louro com um enfeite lá, mas logo murchava. Diz que ele tudo se domina. Eu gosto dessa versão. Eu estava olhando lá o texto, assim que eu cheguei agora há pouco em casa, e estava olhando o texto lá, escolhi essa versão porque ela diz assim: ó, os atletas, aliás, o 25, a parte A diz: e todo atleta, não é todo atleta, embora nem todos cheguem lá, porque diz que todos correm no estádio, mas só um leva um prêmio. Todo atleta exerce, olha esse verbo exercer, domínio próprio e autocontrole sobre todas as coisas. Sabe por quê? Porque quem está correndo, enxergando o alvo, sem disciplina e habilidade para tornar-se hábil naquilo que faz, não chega a lugar nenhum. Ninguém corre uma maratona se avaliando com os que estão correndo ao lado dele ou que vem após ele. Porque se você for avaliar o seu companheiro, você perde o ritmo. Não é? Diz que todos têm domínio próprio em todas as coisas. E eu penso que essa verdade aqui está nos dizendo de modo muito claro, que Paulo vai completar aqui no versículo, eu vou terminar em instantes, falando uma terceira, quarta verdade aqui, é de que cada atleta de Cristo precisa conhecer e conhecer em profundidade a si mesmo, a fim de perceber qual é a habilidade que ele tem, porque é na específica habilidade de servo de Deus e caminhante dos céus, é que o inimigo vai focar e vai tentar vencê-lo. O diabo tem como adversário da nossa fé, ele tem uma estratégia de só atingir os atiradores de elite. Quem já está lá na retaguarda, por isso que a gente precisa desse autocontrole sobre todas as coisas. Veja bem, em todas as coisas. E vai dizer, os atletas, eles o fazem. Faz o quê? Nesse autocontrole, treinando suas habilidades, tentando ser melhor naquilo que faz. Olha aqui, para alcançar essa coroa corruptível, nós, porém, uma incorruptível coroa de glória. Sabe por que às vezes a gente não vence? Porque a gente não procura se conhecer. Isso tem ressonância em outros textos de Paulo. Paulo falou: ninguém pense sobre si mesmo além da medida da fé que Deus distribuiu a cada um.
Em Gálatas 6, o 3, ele vai dizer assim: olha, aquele que pensa ser alguma coisa não sendo nada, né, a si mesmo se engana. Eu preciso entender, meu irmão, qual é o processo que eu preciso estabelecer nessa disciplina pessoal. Paulo chegou a dizer que no meu caso eu chego a esbofetear o meu corpo. Eu o coloco como escravo. O problema, eu já falei isso aqui várias vezes, estou só repetindo, que hoje nós estamos vivendo isso vem lá dos porões do inferno, uma cultura da vitimização. Aí fora nessa sociedade, o exército está naquela intervenção lá no Rio de Janeiro. Nós estamos tentando compreender o início dessa intervenção. O final, só Deus sabe como vai terminar esse negócio. Porque a sociedade cansou dessa cultura de que a gente precisa continuar falando da violência, porque é conveniente. A violência é uma abstratização. Falar da corrupção, enche os jornais, as revistas, enche a boca. É fácil falar da violência. A questão no Brasil não é a violência, é a criminalidade, é o crime. A violência é abstrata. Como é que se enquadra a violência? Não, agora a Polícia Federal agora prendeu a violência. Não prende a violência. Ela não tem CR, ela não tem CPF, não tem RG. E aí, nesse processo todo, dessa vitimização, é o seguinte: é embalar o elemento no infantilismo racional permanente, para ele ficar a vida inteira no jardim da infância. O máximo que ele chega é lá no 9º ano da educação fundamental, estou falando metaforicamente, para ele não ter responsabilidade nenhuma, é sempre um coitadinho. Aí vem o quê? A socialização do crime. Aí quando a imprensa escreve, não, a sociedade é culpada. Se todo mundo é culpado, pastor, não tem culpado nenhum, né? Aí essa famigerada ideologia de esquerda que veio dos porões do inferno aí, já inoculou isso na maioria das pessoas, né? E aí também vai personificando. Eu estava lendo um texto sobre isso, achei interessante, personificando as coisas, os objetos. Até esse elemento escreveu um livro, depois alguém botou aí nas redes sociais, você vai procurar aí, pode até achar, dizendo agora, personificou os objetos. E a imprensa coloca lá, carro passa atirando, aí carro atira. Oi? A arma matou 60 mil pessoas no Brasil. Não matou não, a arma é um objeto, ele não é pessoa. Quem matou é o que puxou o gatilho, a arma é só um instrumento. Mas isso é proposital. Para quê? Para que a gente vitimize e ninguém se conhece. Irmão, eu sei, e aliás preciso saber onde eu posso pisar. Você também. Para você não botar o pé numa peia e não entrar em canoa furada. Você pode entrar em qualquer buraco nesse universo, desde que você tenha certeza que Jesus está com você e você sabe entrar e sair de lá. E eu tenho dito isso, está faltando fibra. Meu pai dizia, ainda diz, ele tem 80 anos, está faltando aquele bichinho que anda assim na cara, chamado brio, vergonha. Falta conteúdo, substância. É um bando de malemolentes. Enquanto a gente não confrontar essa cultura aí,
e nós, como servo de Deus, compreendemos isso lá fora, mas não absorvemos nada disso, a gente não consegue se autopoliciar. Tem muitos crentes pensando, eu vou chegar no céu assim meio de carona. De repente Deus vai mandar o cometa Halley passar por aqui, por perto, e eu salto na cauda daquele planeta, chegando lá perto, Você já imaginou? A maioria dos crentes do mundo evangélico, pastor Branco, está dependendo só da oração dos outros. E muitos não vêm orar também não, só fazem assim, põe o meu nome lá. É o céu terceirizado. Eu arrumei agora uma santa serva de Deus, e é bom, a Bíblia diz, orai pelos outros, se dá a oração de todos vocês. Mas haverá um momento que a oração da minha mãe, que ora por mim desde que eu nasci em 62, fará diferença nenhuma. É eu e Deus, tete a tete, olho no olho. E isso vai dizer, isso tem a ver com o modo como eu me policiei e corri a carreira aqui. No céu ninguém vai chegar de carona e nem vai entrar na multidão, a porta é muito estreita, é um por um de cada vez. Não entra de bando, até porque ovelha, né? Mas terceiro, eu vou encerrar. Se eu lembrar, eu volto aqui outro dia, esse texto aqui. Sabe qual a outra questão aqui? Ter uma clara e objetiva consciência da total dependência de Deus. Nós não vamos chegar lá por nós mesmos não, meu irmão. Paulo chegou a dizer aqui, olha, eu penso que isso aqui precisa ser quase que tatuado na nossa alma. Ele, lá no versículo 26, ele vai usar uma conclusiva, para dizer, portanto, em função desta determinação, deste alvo, desse autopoliciamento, eu preciso de trabalhar essas minhas habilidades, em função disso, portanto, o que é que ele vai dizer aqui? Corro não como quem não tem alvo, e luto não como alguém que golpeia o ar, dá murros no ar, pelo contrário, eu gosto desse verbo aqui, por isso que eu trouxe essa versão, aplico. Chega na sua casa, você abre Aurélio Buarque de Holanda Ferreira, qualquer dicionário da língua portuguesa, a nossa língua vernacular, e veja lá o que é o verbo aplicar. E ele botou na primeira pessoa, eu aplico socos em quem? Em mim, no meu corpo. Fica em pé. Sabe o que Paulo está dizendo aqui? Para chegar lá, nós temos que aliviar e esmurrar, esbofetear a natureza do velho homem, nocauteá-lo todo dia você tem que levantar, e eu também, dar uma olhada assim para as fuças do velho Adão e falar, está querendo levantar rapaz, e dar um nocaute no elemento e joga ele no chão. Porque o dia que o velho homem, a sua natureza, começar a sentir-se bem aqui, e eu sentir-me bem com ele, é a mesma proporção que eu vou deixando de caminhar, de prosseguir, e vou ser impedido de chegar lá. E veja que Paulo está dizendo, eu aqui, aplico essa disciplina aqui, e dou murro nesse meu velho homem. Porque é possível se envolver, e isso é por si só extraordinariamente bom, com tudo que diz respeito ao reino de Deus, e não ter mais o Deus do reino. Claro que Paulo está usando um verbo muito forte aqui lá no original, pastor Pedro João, é dokimai. E ele coloca um prefixo, adokimai, que é o prefixo de negação, para que eu não seja desqualificado ou reprovado. Meu irmão, Deus quer que eu e você cheguemos ao fim da carreira, e nós vamos chegar em nome de Jesus Cristo. Aos Hebreus, no capítulo 11, se não estou enganado, é o 10, lá pelo 39, vai dizer que
O justo viverá da fé. 38. E ele não recua. E a Bíblia diz que se ele recuar, Deus falando, a minha alma não tem prazer nele. Só que às vezes a gente vai se deixando levar pelo canto da sereia deste mundo, né? E o mundo está muito preparado para nos enganar. Estou falando do mundo sistema, não é mundo meio ambiente, é o mundo sistema. E a gente vai sendo levado e se esquece. De repente o canto da sereia nos conduziu para aquela zona marítima, onde o nosso barco pode naufragar. Meu querido irmão, nós estamos navegando esses mares, caminhando com Jesus. Se o nosso alvo é firme, nossa determinação, outra verdade aqui é ser determinado a vencer. Decida vencer, decida chegar ao fim. E alguém disse que quando a determinação do navegante é forte o suficiente, nem o fracasso na vida o interromperá, porque o sucesso às vezes nasce do fracasso. Porque a mesma crise que denuncia o covarde revela o herói. Não é? Um escritor, um historiador perguntou a ele: o que é o sucesso? Ele falou: o sucesso é caminhar de um fracasso para o outro sem nunca perder o entusiasmo. Nós navegamos nesses mares. 2 barcos navegam no mesmo mar, empurrados pelo mesmo vento. Um segue para o sul, outro segue para o norte. Mas o que determina isso, pastor? É a vontade do navegante, porque não é a tempestade que determina o rumo, é a decisão e a determinação de quem tem o leme na mão. Deus está no barco da sua vida. Você entregou o leme do barco da sua vida para Jesus? Ele está navegando aí? Pode acontecer uma tempestade, pode, mas esse barco não vai naufragar, porque barco que Jesus navega não naufraga, ele sempre chega ao porto final. E eu vou chegar, e você também. Pai querido, graças te damos, porque nós já decidimos um dia, no passado da nossa vida, voltar ao caminho. E esse caminho está nos conduzindo para a sua casa, Pai. Nós vamos chegar aí, pode aguardar. Nós vamos chegar, em nome de Jesus Cristo. E nós estamos dia a dia aprendendo pelo Teu Espírito Santo e na Tua Palavra, que nós precisamos, Pai Santo, nos policiar. Esmurrar a nossa velha natureza e manter o velho Adão, a velha natureza crucificada lá, olha, presa na cruz com Cristo Jesus. Ele não pode descer de lá, e o controle sobre essa velha natureza somos nós que exercemos, a fim de que nós possamos conseguir prosseguir leves, céleres e sempre na mesma rota, até o dia que nos encontrarmos com o Senhor na glória eterna. Dá graça a cada um dos seus filhos, dá graça a cada um de nós, porque nós não queremos ficar pelo meio da estrada, nós queremos chegar até o final, para receber do Senhor, ouvir do Senhor, o bendito convite: vinde, benditos de meu Pai, e possuir por herança o reino que vos está preparado. E nós estamos indo para lá, Pai, em nome de Jesus. Muito obrigado, toma o seu lugar aí. Bispo, muito obrigado pela oportunidade a mim concedida. Deus abençoe a todos.